O Corinthians consegue expressiva vitória na Sul-Americana, lidera o seu grupo, né? Mas pro corintiano, existem motivos reais e palpáveis para se comemorar? Essa é a pergunta que fica pro torcedor corintiano, opinião até de um palmeirense, assim. Até gostaria de saber a opinião do corintiano. Existem momentos que a gente tem que ter um pouco mais de calma, serenidade, de poder analisar situações. E esse momento do Corinthians, o que dizer? Lidera o grupo de uma Sul-Americana, que muitos dizem que é a Série B da Libertadores, que realmente é, porque não tem peso nenhum, não tem equipes tradicionais, tirando, um Corinthians, um Boca Juniors, que já foi campeão de Libertadores, mas, a grosso modo, o nível é baixíssimo. Mas coisas a se comemorar, e o que o Corinthians pode levar de proveitoso, acho que pode-se dizer isso, é a presença de Romero. Que uma das poucas coisas que o Corinthians e o corintiano pode dizer de legal, né? Por mais que o Corinthians tenha valores, que nem Yuri Alberto, que vira e mexe, tá entregando seus golzinhos, o Wesley, moleque da base, que faz boas partidas, aí tem Rodrigo Garro, tem Félix Torres na zaga, tem o Cássio também, que consegue bastante fechar o gol, mas também eu acho que isso é muito pouco, são muitos valores individuais, e o corintiano não consegue ver um time. O time do Corinthians, dá pro corintiano dizer que é forte? Não. Então por isso que nesse vídeo eu tento elucidar o quê? O que o corintiano pode comemorar? Ángel Romero. Sim, o Romero é o que se pode comemorar, porque já desde o final do ano passado, do ano passado para agora, é o que tem presença marcante e contínua no quê? Na forma de se jogar. E o Romero, ele é consciente da sua limitação técnica, mas ele tem muita entrega, ele tem muita vontade, ele tem muita transpiração. Então ele tem a real consciência do que era estar no Corinthians. Então a gente pode discutir se o Romero é um jogador apto ou não a envergar uma camisa do Corinthians, ser um jogador de um time profissional do Corinthians. Talvez não seja, mas ele pode-se dizer, na matéria de entrega dentro de campo, ele é mais do que vários, né? Até medalhões. Então, Romero, ele consegue marcar o seu nome na história do Corinthians. E o que pode se dizer de bom? Esses 4-0, que para mim é altamente enganoso, né? Que o Corinthians ganhou de 4-0 do último colocado do Campeonato Paraguaio. Não é querendo ser pessimista, né? Mas, poxa, foi o outro time teve um expulso, mas foi totalmente inofensivo a partida inteira. Cássio praticamente não trabalhou. E para um time que vinha tendo atuações oscilantes como o Corinthians conseguiu a proeza e o vexame de ficar fora do mata-mata de Campeonato Paulista. Esse 4-0, a gente tem que tirar as coisas boas, que no caso um Romero para poder se comemorar. Porque a atuação em si, por favor, o Corinthians vai começar um campeonato brasileiro contra o Atlético Mineiro já no final de semana, já no domingo. Por favor, não vamos colocar isso aqui o cartaz. Corinthians ganha do Nacional do Paraguai, agora vai enfrentar o Galo pelo Brasileirão. Desculpa, mesmo sendo no mesmo estádio, os dois jogos serão no Itaquerão. A estreia do Corinthians também será no Itaquerão. Por favor, né? Isso aí não é comparativo. Então, e quando eu falo que Romero entra, já está na história do Corinthians, mas coloca o seu nome, finca o seu nome na história do Corinthians, por quê? Ele se torna o maior artilheiro da Neoquímica Arena, do Itaquerão, e o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. De todos os estrangeiros que passaram pela história do Corinthians, de 1910 até os dias atuais, Ángel Romero é o maior artilheiro dos estrangeiros, né? Nascidos fora do Brasil. E isso é muito grandioso. Se tratando de quê? Um jogador altamente criticável e limitado como o Romero. Não é porque ele faz 2, 3, 4, 10 gols que ele é bom jogador. Ele é um jogador limitado. Trazendo um exemplo pro Palmeiras, né? Que é um palmeirense aqui que tá falando. Então, o Rony. Pra comparar bem grosseiramente. Se bem que eu acho o Rony melhor do que o Romero. Mas o Rony é isso. Ele é muita entrega, ele é muita transpiração. Tenta várias coisas até inimagináveis e acerta algumas. Tal qual o Romero.
Você pode colocar qualquer tipo de rótulo, brincadeira, meme, xingamento nos erros dele, mas você falar que um Romero, ou no caso um Rony do Palmeiras, são jogadores omissos, mãozinha na cintura. Não, jamais. Tanto que o Romero, em passagens passadas pelo Corinthians, pra mim, ele fez a fama do Arana na lateral, que foi um grande lateral na história do Corinthians, hoje está no próprio Atlético Mineiro, provavelmente vai enfrentar o Corinthians no Itaquerão, tanto que o Romero que fez a fama dele, que deixava ele do meio pra frente ficar subindo à vontade, sem medo de ser feliz, porque o Romero fazia as costas dele, marcava, fazia o serviço sujo, acompanhava o atacante adversário, pra quê? Pra um Arana com mais categoria subir tranquilo. Muitos jogadores se negam a fazer isso. Não, eu sou atacante, sou atacante do Corinthians, vou voltar pra marcar? Jamais. Não, o Romero, ele sempre cumpriu uma função tática. E isso o técnico adora. Se for ver, o técnico, por exemplo, o Tite, técnico histórico do Corinthians, é apaixonado pelo Romero. Por quê? Tanto também pelo Jorge Henrique também. Porque são jogadores que jogam pelo técnico, pelo time, obedecem o técnico, as vontades, as instruções do técnico. O jogador brasileiro é conhecido mundialmente como ser um jogador indisciplinado taticamente. É muito improviso, muita malemolência, muita categoria e pouca obediência tática. Ao contrário de um jogador, no caso um argentino, um paraguaio ou até mesmo um uruguaio, que são obedientes, obedecem à risca o que o seu capitão, o que o seu técnico lhe propõe a fazer, e faz com eficiência. Então o Romero é artilheiro da Neoquímica Arena e também é o maior artilheiro da história do Corinthians dos jogadores estrangeiros. Então isso sim, é algo muito, mas muito grandioso. Um ponto para poder salientar, para poder falar do Romero, o desabafo dele após a partida, né? Óbvio que foi vários microfones em cima dele. E aí, o Romero, como foi essa felicidade? Você atingindo metas e recordes históricos no Corinthians. Aí ele pediu a palavra e falou que ele e os companheiros dele sempre, e até o técnico, sempre acreditou nele, mas isso foi um recadinho para parte da torcida do Corinthians. Até alguns rivais também que faz gracinha também, mas parte da torcida do Corinthians que sempre preferiu primeiramente sempre o criticá-lo, nunca dar o voto de confiança. E isso foi um recado direto. Assim, ele falou grosseiramente pensando ou comparando, ele falando assim: eu sempre acreditei em mim. Se hoje eu tenho esses números na história do Corinthians, é porque eu sempre acreditei em mim. O meu técnico sempre acreditou em mim. Os meus companheiros sempre acreditaram em mim. Pessoas de fora, leia-se, a parte da torcida, não acredita. Gosta de fazer piadinha, gosta de criar meme, dar munição pro torcedor adversário, em vez de vangloriar um grande jogador da história do Corinthians. E ser um grande jogador da história a gente não é querer comparar com Sócrates, Marcelinho Carioca, com jogadores mais pra trás, Cláudio, Neco, jogadores históricos da história do Corinthians. Ele entra na história pelos números, mas também pela entrega. Que nem eu mesmo, palmeirense. Um dos jogadores marcados na história do Palmeiras, muitos dos que eu gosto, são jogadores com potencial ofensivo, até categórico, fraco. Um Galeano, eu gosto muito dele. Um Tonhão, dos anos 90 também. A gente tinha até musiquinha pra ele, que ele cantava pro Tonhão. Por quê? Pela entrega dele. O Galeano, a mesma coisa. Então, que nem eu trazendo um exemplo sempre pro Palmeiras, eu falava assim, um torneio que me marcou muito foi a Libertadores de 99. A Libertadores que lançou o São Marcos, né, que fechou o gol contra o Corinthians. Mas o Palmeiras foi campeão daquela Libertadores, não foi por causa do Zinho, do Alex, do Paulo Nunes, do Oséias. Foi por causa de quem? Foi por causa de Galeano, foi por causa de César Sampaio, foi por causa do Clebão, foi por causa do Júnior Baiano. Então, os jogadores que jogam pelo time. Então tem muitos jogadores que são fanfarrões e jogam pra torcida, palavras feitas, palavras de efeito, mas não ralam bumbum no chão, não dão carrinho, não se compromete a jogar feio, para quê? Para o outro, mais capaz, o outro jogador, jogar bonito. Então o Romero tem todas sim as minhas reverências por ser o grande jogador. Taticamente falando, é limitado. Não tô falando que o Romero é bom, jamais disse isso aí e nem vou dizer, porque não é bom.
mas é um jogador que se entrega pelo time. Então esse é o verdadeiro jogador que o torcedor deveria dar valor. Não aquele que é confete, é faixinha de 100% Jesus na cabeça, blá 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 blá, frases feitas, mas não se compromete dentro de campo para cumprir minimamente a sua função. E o Romero minimamente faz isso. Então ele é isso. Dessa vitória pro Corinthians também dizer uma coisa que não pode, eu já até citei um pouco no começo do vídeo, não pode iludir pro Corinthians, por favor, né? O Corinthians venceu de 4-0, gols de Romero 2 vezes, Yuri Alberto e Pedro Raul. Mas por favor, não vamos se iludir que o Corinthians ganhou. Jogou bem, desenvolveu um bom futebol, mas contra o último colocado do Campeonato Paraguaio. Se for pegar o último colocado do Campeonato Brasileiro, o time já não é bom. Imagina o último colocado do Campeonato Paraguaio. Porque o grupo do Corinthians, que nem tem o Argentino Júnior, né? Mas tem o Racing, que não é o da Argentina, é o genérico, é o do Uruguai. O Nacional não é o do Uruguai, é o do Paraguai. Então o Corinthians foi vitórias e empates contra times genéricos. Então, e torna-se genérico porque estamos falando de um Corinthians. A grandeza e o tamanho do Corinthians contra times sofríveis. Por favor. Se for pegar o 8º colocado do Campeonato Uruguaio, o Corinthians empatou. O último colocado do Campeonato Paraguaio, o Corinthians ganhou de 4-0. Então não vamos se iludir, né? Nem o corintiano e nem o cara que torce contra. O Corinthians não é o tão horrível como se diz, mas também não é essa bracemp toda, porque ganhou de 4-0 do último colocado do Campeonato Paraguaio, né? Vamos saber separar as coisas. Como eu falei, o verdadeiro teste do Corinthians, porque a fase de teste agora acabou. O Corinthians foi testado e foi reprovado. Porque o teste pra mim o que é? Campeonato Paulista. O time que eu torço, o Palmeiras, foi campeão paulista. 26º título, comemorei, gritei gol e gritei campeão. Perfeito. Mas cá entre nós, né? Vamos falar sério aqui. Campeonato Paulista, né, gente? Um chama de Paulistinha, Paulista ou Paulistão. Você dá o nome que você quiser, mas é Campeonato Paulista. É pré-temporada, né? O Palmeiras cumpriu a sua obrigação de grande time que é e foi campeão. O Corinthians cumpriu o vexame porque conseguiu nem classificar pro mata-mata. Ok? Acho que todo mundo isso concorda. Não é zoeiro, não é brincadeira de minha parte. Eu tô jogando a real. Eu tô falando o que eu estou sentindo, o que eu vejo. Então, o Corinthians vai começar os testes agora. Sul-Americana também não é teste pro Corinthians, não. Se for campeão, pode valer vaga na fase de grupo no Libertadores de 2025. Mas não é teste. Teste vai começar agora, o pega pra capar, Campeonato Brasileiro. Aonde está um Atlético Mineiro? Aonde está um Corinthians hoje? Né? A diferença hoje. Eu nem falo, o time foi campeão, o outro não classificou. Eu tô falando bola jogada. O Corinthians está no mesmo nível que o Atlético Mineiro. Não vou nem citar Palmeiras, São Paulo, Flamengo. O Atlético Mineiro, que está abaixo de Palmeiras, está abaixo de Flamengo, até do Grêmio, talvez, grosseira, ou até está equiparado com o Grêmio. Mas o Corinthians hoje está no nível do Atlético Mineiro, que vai encarar ele domingo na Estreia do Brasileirão? Não tá, né? Corintiano mais doido, mais fanático. Não, lógico que tá. E o Corinthians vai golear. Que não, sei. Não, pode golear sim, porque é Corinthians, porque é Atlético, porque é futebol. Mas você acredita, piamente nisso? O Corinthians vai massacrar o Atlético? Eu não consigo ver. Pode ganhar sim, porque é em Itaquera, porque é futebol, o improvável entra dentro de campo. Mas convicção com esse Corinthians não tem como ter. Ainda mais com o poderio do adversário. Então é isso, corintiano. Parabéns pelo Romero, pelos números alcançados, pela sua história que ele escreve, até por linhas tortas, mas ele escreve na história do Corinthians. Então nisso ele está de parabéns, né? Até por ser um jogador limitado que se entrega, até muitas vezes injustamente criticado, né? O rival criticando, beleza, mas o próprio corintiano cuspir na cara de alguém que escreve a sua história, eu acho isso um pouquinho, leia isso um pouco como se fazem com o Rony, que eu também xingo pra caramba, mas eu reconheço a entrega do Rony dentro de campo, tá? Então o Corinthians cumpriu a sua obrigação, né? 4-0 não foi nada além do que a obrigação contra o último colocado do Campeonato Paraguaio, o Nacional, não do Uruguai, o do Paraguai. Então, vídeo feito, né? Falamos do Corinthians, falamos de Romero, falamos do que o Corinthians pode se esperar do Campeonato Brasileiro, o que o Corinthians tira de proveitoso dessa vitória, enganosa ou não, mas
Isso é Corinthians, isso é Sul-Americana, isso é futebol. Então, não se esqueça, deixa o seu like, né? Aperte com força no seu like se você assistiu esse vídeo, se você gostou, se você concordou. Se você não concordou ou concordou, deixa seu recado também, deixar o seu like, mas também se inscreva no canal, compartilhe entre os seus, com seus amigos, conhecidos, familiares, né? Pra gente fazer o canal sempre aumentar a visibilidade, de eu sempre pôr as minhas ideias dentro de mim pra fora e a gente trocar uma ideia legal. Isso é futebol, né? Então, parabéns Romero e Corinthians. Jogar bola, né? Porque agora o Brasileirão vai começar.